Nós vamos dar início a mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana do Jabaquara e eu convido a todos para juntos orarmos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, diante da Tua presença, nós clamamos, ó Pai, pelas Tuas misericórdias, clamamos, ó Deus, para que Tu ouças as nossas orações, que o Senhor ouça, ó Deus, o nosso clamor. Vivemos, ó Pai, num período tão complicado, tão difícil. Olha, ó Deus, para os enfermos, as pessoas, ó Deus, que estão nos hospitais, aqueles, ó Deus, que estão em tratamento, aqueles que já saíram do tratamento, mas ainda estão sofrendo as consequências, ó Deus, da pandemia. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, que o Senhor abençoe, que o Senhor, ó Deus, olhe também para as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão passando necessidade. Ó Deus, sara a nossa nação, cuida, Deus, do nosso povo, dá serenidade, ó Pai, ao presidente, governadores, prefeitos, todos os administradores, ó Deus, da nossa nação, para que nesse momento, ó Deus, possam priorizar as pessoas, ó Deus, que têm sofrido tanto as consequências dessa grande tragédia que se instalou, ó Deus, não só na nossa nação, mas em muitos lugares ao redor da terra, ó Pai. Ó Deus, olha para o Teu povo, ó Deus, olha para a Tua igreja e com a Tua mão poderosa, ó Deus, a Tua mão de poder, a Tua mão que cura, ó Pai, olha para o Teu povo. Nós precisamos muito do Senhor. Precisamos do Teu cuidado, ó Deus, precisamos do Teu pastoreio. Que o Senhor possa, ó Deus, a cada dia trazer alegria onde há tanta tristeza, que o Senhor possa trazer saúde, ó Deus, sobre a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, ó Pai. Guarda-nos em Teu amor e que tudo, ó Deus, que for apresentado aqui nessa transmissão, seja unicamente para a honra e para a glória do Senhor Jesus, o nosso único e supremo Salvador. É no nome dele que nós oramos. Amém. Nesse momento nós louvaremos ao Senhor com alguns cânticos. Montanhas se prostrem e rujam os mares.
Pois tu, Senhor, és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar. O universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado és. No esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Nas tuas mãos estão a terra e o mar. O universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. No esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que está em Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 em diante. E a palavra do Senhor nosso Deus nos diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo continua a carta aos Efésios. Depois de lembrar a igreja das bênçãos espirituais, como a eleição pelo Pai, a redenção pelo Filho, a certificação ou selo do Espírito Santo, o apóstolo agora intercede ao Pai por iluminação para a sua igreja. Nós precisamos ter os olhos do coração iluminados para verdadeiros esclarecimentos. Por isso hoje nós diremos: bendito seja o Deus e Pai que nos tem iluminado. No verso 15, meus amados, a palavra de Deus diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para todos os santos. Paulo ouve da fé e do amor vivido na igreja. Teoria e prática estão alinhados dentro daquela igreja que procura cada dia viver o evangelho do Senhor Jesus. E é interessante esse texto, porque o que será que se, por exemplo, o apóstolo Paulo vivesse conosco na nossa igreja, o que será que ele diria de nós? O que será que ele ouviria a nosso respeito? É sempre um grande desafio para a igreja se manter fiel, conhecedora da palavra de Deus e viver essa palavra de Deus a cada dia. No versículo 16, ele diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ele agradece ao Senhor pelas boas obras da igreja, mas ele continua intercedendo. Significando, meus amados, que nós não podemos nos contentar. Sempre é tempo de melhorar e oferecer o melhor para Deus. Olhe para a sua vida diante do Senhor e não se contente, não se sinta satisfeito com aquilo que você está entregando a cada dia na presença do Senhor. Mas procure sempre entregar mais, entregar o melhor na presença de Deus. Nós não podemos ter essa satisfação, esse contentamento de achar que não precisamos melhorar. Sempre há espaço para melhorar, sempre há espaço para progredir na fé, sempre há espaço de aprender mais e viver mais a respeito do nosso Senhor. E a partir do versículo 17, Paulo começa a expor então os motivos de oração. No versículo 17, ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Sabedoria e conhecimento de Deus, não apenas teórico, mas prático. Nós não podemos enxergar uma tensão, uma luta entre teoria e prática. Muito pelo contrário. Conhecer a Deus implica necessariamente que o crente viverá o evangelho a cada dia. Nós não podemos achar que a pessoa conhece e aquele que conhece não transforma isso em ação. Muito pelo contrário, meus irmãos.
Aqueles que de fato amam a Deus devem a cada dia conhecê-lo mais e mais. Não há nada de errado em você continuar estudando, aprendendo e mergulhando na profundidade, na riqueza desse tesouro maravilhoso que é a palavra do Senhor. Mas aqueles que são verdadeiros filhos de Deus, eles conhecerão, mas eles procurarão também a cada dia viver para a glória de Deus, não gerando nenhum tipo de luta, nenhum tipo de disputa entre teoria e prática, mas teoria e prática de forma equilibrada, vivida dentro de cada um de nós. No versículo 18, ele pede por iluminação. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Iluminação para entendimento, para ter clareza, olhos esclarecidos para saber que aquilo que Deus dá é infinitamente maior e melhor. Quantas pessoas, meus amados, nos nossos dias, elas vivem dentro das igrejas, elas conhecem coisas dentro da igreja, até sabem um pouco da palavra de Deus, algumas vezes até atuam dentro das igrejas, mas estão divididas, estão ali muitas vezes dentro da igreja, mas com os olhos no mundo, com os olhos no mal, desejando o tempo todo aquilo que existe nas trevas. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo intercede pela igreja para que a igreja tenha os seus olhos iluminados, para ter clareza, para ter discernimento, para compreender que aquilo que Deus dá à igreja, aquilo que Deus deixou e entrega cada dia para a sua igreja, é incomparável. Não existe absolutamente nada, nem no passado, no presente ou no porvir, que possa se comparar àquilo que Deus tem dado à sua igreja. E nos versículos 19, 20 e 21, ele vai dizer o seguinte: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Entender, meus amados, quão grande é Deus e o seu poder, e que Deus está acima de tudo e de todas as coisas. Quantas vezes nós também tememos as coisas que podem acontecer conosco. Quantas vezes nós tememos as circunstâncias dessa vida? Quantas vezes nós nos preocupamos com o que pode acontecer conosco? E é legítimo que muitas vezes nós fiquemos preocupados. É legítimo que algumas vezes nós até percamos um pouco a paz no meio dessas confusões, especialmente um momento como esse que nós estamos vivendo. Porém, meus amados, à medida que nós nos lembramos do nosso Deus, à medida que nós o buscamos, à medida que nós nos lembramos quão grande Ele é, que olhamos para a sua palavra e começamos a entender o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania, nós começamos a descansar no poder de Deus, sabedores que absolutamente todas as coisas, tudo que existe está debaixo do seu controle, tudo. Nós não devemos e não podemos de forma alguma temer as circunstâncias, porque Deus a tudo controla, de acordo com a sua santa e bendita vontade. Existem pessoas muitas vezes que temem até o poder das trevas, aquilo que o mal pode fazer, mas saiba de uma coisa: Deus é infinitamente superior
a qualquer tipo de poder que possa se manifestar entre os homens, entre os demônios, entre o mal. Não existe nenhum tipo de conchavo, não existe nenhum tipo de poder que possa desafiar a autoridade do Senhor. Ele está acima de tudo. E nós precisamos aprender a confiar cada vez mais nele, confiar no seu poder, confiar na sua autoridade e confiar principalmente na sua santa e bendita vontade. E finalmente, meus amados, os versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quando nós olhamos para o poder maravilhoso de Deus, o poder, conforme o próprio texto diz, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e deu a Jesus Cristo a maior autoridade, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, absolutamente toda a autoridade foi dada a Cristo Jesus, no céu, na terra. Não importa o lugar, não importa a circunstância, não importa o tempo, todo o poder e toda a autoridade são de Jesus. E esse poder Deus tem dado à sua igreja. A igreja é a herdeira desse poder. A igreja pode viver esse poder a cada dia, pela graça do Senhor, pela condução do Espírito Santo. A igreja é poderosa em Cristo para pregar a sua palavra, para libertar as almas do mal. A igreja é poderosa para viver a plenitude da salvação que Cristo dá. A igreja tem poder para não ter medo de absolutamente nada que se levante, seja contra ela, ou seja contra os seus membros, contra os crentes fiéis, porque a igreja nada precisa temer. A igreja verdadeira, os filhos e filhas de Deus são salvos em Cristo Jesus e ninguém pode tirar isso da igreja do Senhor. Logo, meus irmãos, que vivamos o privilégio dessa iluminação e do entendimento daquilo que Deus, o Pai, concede à sua igreja. Que conhecer a Deus leve a igreja a uma vida de santidade, humildade, amor e prática da palavra do Senhor. Que esse conhecimento de Deus seja um conhecimento que abençoe o corpo de Cristo e que abençoe todo o lugar em que a palavra de Deus chegar. Que de fato a igreja seja a cada dia um canal de bênção aqui na terra. Que nós, como igreja do Senhor, possamos espalhar, possamos transbordar o poder de Deus, levando a salvação, levando o evangelho, levando a libertação que realmente se faz necessária em todo o tempo e nesses tempos de trevas que nós vivemos. Que a iluminação dada pelo Pai nos conceda a graça de entendermos a grande herança e bênção que é a salvação. E que essas bênçãos são infinitamente superiores a qualquer coisa que seja proposta a nós por quem for. Pense que muitas vezes nós como igreja somos alvo de tentações, somos alvo das propostas indecorosas, das propostas maliciosas desse mundo. Então você, meu querido irmão, minha querida irmã, não se deixe levar por essas tentações, não se deixe levar pelas propostas desse mundo, desse prazer pueril e fugaz que esse mundo oferece e desse prazer destrutivo que esse mundo oferece. Lembre-se de que você é um filho, de que você é uma filha de Deus e que você não deve se contaminar com a sujeira desse mundo. Lembre-se que a herança que a igreja recebe em Cristo Jesus, a certeza da salvação e de um dia viver para sempre a eternidade com o Pai,
desfrutando de bênçãos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e que nunca jamais penetrou no coração humano. É isso que está preparado. Lembre-se daquilo que Jesus Cristo disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Lembre-se de que Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas e que Ele vai preparar lugar para os seus filhos. E quando esses lugares estiverem preparados, Ele voltará para buscar a sua igreja, para estar para sempre com Ele. Existe alguma herança, alguma promessa, algo, seja o que for nessa vida, nessa existência, ou em qualquer tempo, que possa se comparar àquilo que Deus tem preparado para os seus filhos? Absolutamente nada. E nós já podemos viver esse privilégio a partir de hoje. Cada dia, viver na certeza de que nós estamos aqui, que nós estamos no mundo, mas que não somos desse mundo. Somos herdeiros e herdeiras da salvação e vivemos essa salvação. Que compreendamos que o poder de Deus é sobre tudo e sobre todas as coisas. Não existe nenhum tipo de circunstância, não existe nenhum tipo de situação, não existe nenhum tipo de mal, não existe absolutamente nada que possa desafiar a autoridade, o poder e a vontade de Deus, porque Deus está acima de todas as coisas e a tudo Ele controla pela força do seu poder. Nada e nem ninguém pode desafiar esse poder. Deus é soberano e soberanamente Ele reina e a tudo governa. A igreja não precisa temer. A igreja não precisa temer nada, porque Deus a tudo controla. E que vivamos a cada dia o poder de Deus. Esse poder que liberta os cativos das grades do mundo, da carne e do diabo. Poder que vence a maldição das trevas. Porque o crente nada tem a temer, nem mesmo a morte, pois ela foi vencida por Cristo. Ela foi vencida por Cristo na cruz do Calvário. E o salvo, o crente em Cristo Jesus, não teme nem a morte. A verdadeira iluminação que vem do Senhor nos concede a graça de compreender quão preciosa é a igreja aos olhos do Pai. Paulo estava explicando aos Efésios que tudo aquilo que a igreja vive, todos os privilégios, todas as bênçãos, elas são incomparáveis. Elas são maravilhosas demais para serem comparadas a qualquer coisa que exista nessa vida. E que essas bênçãos, a garantia de viver essas bênçãos, desde hoje para todo sempre, são garantidas não por nós, não pelas nossas forças, mas pelo poder de Deus, o poder soberano que a tudo governa. Que nós como igreja, com os olhos iluminados e agradecendo a Deus o Pai por essa iluminação, por essa clareza, por essa compreensão, possamos viver esse poder de Deus a cada dia de nossas vidas. E que diante de qualquer situação, e que diante de qualquer desafio, que diante de qualquer dificuldade, angústia, ansiedade ou problema, nós nos lembremos de que o Deus poderoso ama a igreja, salvou a igreja e preservará e cuidará da sua igreja para todo o sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos agora louvar ao Senhor com um hino. Achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem
braços, firmou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. Passamos pelos vales a fim de me provar, em meio a densas trevas que impedem meu andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me guarda, e é onde vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, ó Pai, pela herança bendita e maravilhosa que a sua igreja já recebe e vive em Cristo Jesus, e que viverá plenamente quando estivermos, ó Pai, para sempre na tua presença, dentro do teu aprisco eterno, ó Pai. Ó Deus, abra cada dia, ó Deus, os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, as maravilhas da tua vontade. Que o teu poder, ó Deus, que a tua graça, que a tua misericórdia estejam operando dia a dia na vida dos teus filhos, ó Pai. E que mesmo nas piores tribulações, nas piores angústias dessa vida, nós tenhamos, ó Deus, em mente sempre, sempre, ó Pai, que é um privilégio, que é uma bênção e que é motivo de grande gratidão nós fazermos parte do teu povo. Porque não importa, ó Deus, o que acontecer conosco aqui, nós temos a certeza, ó Pai, nós temos a certeza do teu cuidado conosco, desde agora e para todo sempre. Abençoa os teus filhos e filhas, ó Pai. Tu sabes a aflição e a luta que cada um enfrenta. Tem misericórdia, ó Deus. Nós clamamos pela tua graça. Nós clamamos, ó Pai, pela tua cura. Nós clamamos, ó Pai, pelo teu poder. E que vivamos, ó Pai, a cada dia a beleza do Evangelho. E que o teu Evangelho possa sair, ó Deus, da nossa boca, com autoridade, segundo a autoridade e a permissão e o poder que vem de Cristo, para que muitas e muitas almas possam conhecer a Jesus e serem libertas, ó Deus, do mundo, do pecado e do diabo, ó Pai. Abençoe-nos, ó Pai, segundo a tua bondade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito,
sejam sobre a Igreja de Deus, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Nós estamos encerrando mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana do Jabaquara, convidando a cada um de vocês para que continuem acompanhando as nossas transmissões, as postagens nas nossas páginas no YouTube, no Facebook, e que Deus vos abençoe e vos guarde em Cristo Jesus.